Então, senhores, brotei. O vídeo de hoje vai ser, na verdade, foi um e-mail do Magpie, né? O cara mandou pro Magpie, eu falei, cara, esse aqui dá pra fazer um vídeo. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos assim, forma escapando, falando um pouquinho, mas dá pra fazer um vídeo só sobre isso, né? Então, eu não vou ler o e-mail, vou deixar pra ler no Magpie, mas vou tirar aqui algumas coisinhas desse e-mail, né? O ouvinte mandou um e-mail falando que basicamente, né, ele deu a entender que a mãe dele é uma vagabunda e o pai dele é um beta, né? E graças a isso, graças a essa situação dele, ele vem passando pela aquela coisa onde a mãe dele cobra que ele seja o que ele se torne o homem que ela não escolheu e que o pai dele não é, né? Porque tem toda aquela situação. A mulher, ela faz diversas escolhas erradas dentro da sociedade, escolhas para homem, né? E é aquela coisa que eu sempre falo, eu bato no beta e bato na mulher. Só que eu não espero nada de mulher, porque mulher pra mim é merda. Essa é a grande verdade, né? Essa é a grande verdade. Mas ambos, quando fazem essa merda, eu paulo os dois. Me falou alguma coisa nessa situação, por exemplo, o cara fala, porra, acabei de encontrar a Fania, encontrei a mulher no puteiro, porra, ela deixou eu transar com ela sem camisinha, vou casar com essa mulher. Eu pego um porrete e dou na cabeça dele até abrir o crânio dele. A mulher vira pra mim e fala, poxa, encontrei um homem todo tatuado, cara de bandido, porra, ele tem uma Glock em casa, ele já transou comigo com a Glock na minha cabeça, com a bala na agulha, ai, eu fico toda molhada. Eu pego e... Nessa daí não, nessa daí eu queimo numa praça pública, né? Que isso que se deve fazer com uma mulher dessa. Mas... Nesse caso, o ouvinte, a mãe do ouvinte, né? Casou com um homem que era basicamente um beta, né? E por conta disso, por conta da vida difícil, ele, sem nenhuma ajuda, na verdade, muitos desincentivos, né? O cara até falou no e-mail, que talvez a gente vai ler nesse próximo Magpie, que a mãe dele, cara, enquanto ele estava estudando, a mãe dele batia nele, cara, enquanto ele estava estudando. Tipo assim, ela olhava, ela observava se ele estava respondendo rápido as questões, né? E se ele não estava respondendo rápido, ela batia nele, cara. Ela porrava ele. E eu parei, fiquei olhando assim e falei, caralho, tá nessa situação. E graças a isso, por esse porque a mãe que faz isso com o cara, ela desestimula o cara a aprender, né? A ter gosto pelos estudos e coisas do tipo. Mas ele até diz que isso meio que um pouco que ajudou ele na situação dele aprender, ter um conhecimento e coisas mais fáceis, né? Conhecimento geral na escola. Então o ouvinte veio de escola pública, passou por uma situação tenebrosa e conseguiu uma situação financeira relativamente agradável para ele, né? Só que ele cresceu nesse lar onde ele nunca teve amor, o pai basicamente é um merda e a mãe é uma vagabunda. E graças a isso, dificilmente ele recebia afeto, né? O cara acabava dificilmente recebendo afeto. E isso fez com que ele, mesmo assim, acabasse buscando esse afeto na família. Ele poderia ter caído naquele caso de muitos ouvintes, né? Muitas pessoas de forma geral, de procurar o afeto fora, procurar uma mulher e acabar se fudendo na mão de uma mulher. Mas ele sempre busca, ainda de uma forma incessante, o afeto dessa mãe e do pai dele. Então, toda vez que ele tem ali quando ele começa a juntar dinheiro, quando ele começa a ter condição financeira, o cara simplesmente vai lá, pega esse dinheiro e começa a investir na mãe dele, começa a investir no pai dele, começa a investir na vida dos familiares. Então é coisa como abrir loja, é coisa como pagar dívida, e o cara não consegue largar isso, né? Ele não consegue largar essa situação e ele não consegue dar um tranco na vida dele para ele continuar. E aí, pô, eu lendo esse e-mail, eu tenho certeza que eu já vi essa porra em algum lugar, até no próprio canal, alguém me falando sobre isso,
ou mandando e-mail sobre isso, cara. Agora eu só não consigo lembrar se eu já falei algo parecido. Se esse ouvinte mandou esse e-mail há muito tempo atrás, eu já tinha ouvido falado sobre isso, cara. Mas isso demonstra como a mulher é uma merda, né, cara? A mãe ruim é muito pior do que um pai ruim. Porque o pai dele é um beta, o pai dele só não faz nada, o pai dele só não arca com as consequências de um marido, de um pai, né? E pelo menos não tá ali apurrinhando a vida do cara e prejudicando o cara, diferente da mãe, né? E aí a gente tem que separar em algumas partes isso, né? A primeira parte é a questão do apego inseguro, né? O que seria o apego inseguro? Quando o filho de uma mãe narcisista ele passa por esse ambiente, ele está nesse ambiente, geralmente ele procura o apego da mãe, ele procura que a mãe, porque a mãe narcisista, ao mesmo tempo que ela bate, que ela faz o cara sofrer, ela dá um pouquinho de carinho. Então ela morde e assopra, morde e assopra. E isso na cabeça do cara, geralmente na cabeça de uma criança, acaba fazendo ela ter muitas confusões com a questão dos próprios sentimentos, né? Então o cara vive uma frequência na vida dele de sempre buscar o apego da mãe. Porque numa forma normal, uma pessoa normal, ela vai olhar isso e vai falar, cara, isso aqui tá errado. Uma hora essa pessoa tá querendo me destruir, tá me fazendo mal, e outra hora essa pessoa tá afagando ali o meu ego, tá me tratando bem, ou porque ela quer alguma coisa, ou porque deu um surto nela que ela tá de bem com a vida nesse momento, né? E aí o cara ele começa a entrar numa busca doentia atrás de amor e aprovação, né? Que é até o caso desse ouvinte, que ele tenta buscar isso. Por exemplo, ele tá bem, tá com condição financeira maneira, mas ele tenta a todo momento, cara, apesar que ele não tá numa situação financeira boa não, cara, até vendo ali quanto que ele falou que ele ganhava, cara, eu não sei, os senhores podem me falar muito bem sobre isso, cara. Principalmente os ouvintes de São Paulo. 6 mil reais em São Paulo dá pra viver bem, cara? Eu acredito que não, cara. Eu acredito que não. Acho que é muito pouco pra você viver bem. Tipo assim, você vai viver mais bem ao ponto de você consegue auxiliar financeiramente a sua mãe. Não me parece muito verossímil, não. Mas enfim, vamos continuar. E o cara sempre fica nessa busca dessa resposta positiva da mãe dele. E ele fica ali ejetando dinheiro, porque nem ele tem noção, ele tem o conhecimento do que é uma conexão, do que é uma família, do que é você agradar um familiar, uma pessoa que você gosta. Isso é muito comum. A pessoa que ela não tem noção do que é o amor, do que é o carinho, do que é um sentimento, ela só quer jogar dinheiro. Na cabeça dela, a única coisa que ela pode fazer para fazer uma pessoa feliz é o dinheiro. E se você tem uma mãe narcisista vagabunda, cara, que com todo respeito, né, ouvinte, com todo respeito, você vai ter essa noção de que o dinheiro vai fazer aquela pessoa feliz. Mas não, o dinheiro na mão daquela pessoa, ela vai continuar gastando, ela vai continuar usando aquele dinheiro de forma errada, e quando ela não tem mais aquele dinheiro, ela não tem mais acesso, porque talvez você não tenha mais dinheiro para dar para ela e coisa do tipo, muito provavelmente aquela coisa que o cara tá procurando, que é aquela resposta positiva, vai ficar pior, né? Porque vai reverter o papel, vai se tornar um ódio, porque ele não tá cedendo aquele dinheiro, não tá cedendo aquela condição, e vai fazer com que cada vez mais aquela mãe, essa mulher, né? Esse bicho, vai pedir mais dinheiro, e quando não tiver, vai ficar mais puta e tratar ele mal. E aí se torna uma situação de bola de neve, né, cara? Porque o cara vai dando dinheiro, aí seca a fonte, aí a mãe dele fica puta, ele dá mais dinheiro, seca a fonte de novo, e vai dobrando de uma forma exponencial, e o cara vai chegar um momento que ele não vai conseguir andar com as próprias pernas e vai acabar se endividando, vai acabar se prejudicando e fudendo com a própria vida, né? E daí, isso vai gerando um estresse constante na vida do cara. Por quê? Ele está em busca daquela aprovação, está em busca daquela validação, e ele está tendo ali só migalhas ainda. Por mais que ele bote mais dinheiro, tendo só migalhas.
Mas quando a mãe dele porra ele, quando a mãe dele prejudica ele acaba gerando uma situação na cabeça dele de muito estresse. Vai tendo muito estresse na vida desse cara. Então, como ele vai aliviar esse estresse? Na verdade, ele tem três coisas, né? Ele pode simplesmente cortar os laços. Ele corta os laços e segue a vida dele. Que eu sei que é muito difícil. Às vezes, cara, a gente fala, pô, corta os laços, termina isso. Eu sei que de fora, eu falando, é muito fácil. E o cara que tá dentro é muito difícil. Às vezes ele não tem absolutamente ninguém. Então, é melhor ter uma família merda horripilante do que não ter ninguém, né? O vazio é uma coisa muito difícil de você tancar. A solidão, a solitude é uma coisa muito difícil de você tancar. Aí a segunda opção que ele pode fazer, que não é uma indicação, mas que ele pode fazer, é começar a ter válvulas de escape. Então, as válvulas de escape vão ser, cara, sempre as piores. Droga, bebida, vício em jogo, vício em alguma coisa que dá uma dopamina muito rápida e um prazer muito rápido. Buceta, esse tipo de coisa. E aí, cara, ele vai continuar sofrendo porque essas coisas não vão dar uma cura para ele, vão ser paliativos. E dependendo de como ele absorver esses paliativos, ele vai querer também dobrar a aposta, também querer cada vez mais. Isso vai prejudicar ainda mais a vida dele, né? E a terceira opção é continuar assim e aceitar a realidade dele. Que eu não indico de forma alguma, tá? Isso não é indicação, de novo, não é uma indicação. Mas continuar nessa vida de merda, nessa existência de merda, e aceitar essa condição que ele tá e lidar com isso da forma que ele tá lidando, suportando, vivendo assim e vivendo a base de migalhas, né, cara? Pra mim a primeira opção é a única opção que tem, cara, porque, cara, imagina você tá numa vida onde você olha pro seu pai simplesmente desistiu e aquele casamento do seu pai e da sua mãe é uma fachada. Aí você olha pra sua mãe, a sua mãe te odeia, a sua mãe cobra que você seja um homem, que ela nunca deu a buceta pra esse cara, nunca teve esse cara, não sabe nem o que é, ela não tem nem... A mulher geralmente que é assim, ela não tem nem noção do que é um homem de valor. Essa palavra homem de valor é muito ridícula. Homem de valor. Palavra ridícula, cara, mas enfim. Ela vai tentar, ela vai querer que o filho se torne isso, que o filho seja isso, e que o filho seja até um pilar para a família. Mas porra, você vai construir um pilar, você vai construir uma base. Você precisa do concreto, você precisa do aterramento, você precisa do pedreiro, você precisa do terreno, e o cara nunca teve isso. Então é um pilar de madeira podre. Ele mesmo tá numa situação que a qualquer momento esse cara pode acabar colapsando, né? Uma hora ele pode perder o emprego, uma hora ele pode se endividar, outra hora ele pode ter uma sobrecarga ali psicológica e piorar ainda mais a situação para ele, e vai todo mundo pro buraco, né? Porque a família tem uma dependência, ele é o pilar daquela família, só que ele não tem nenhum respaldo. Ele só tem cobranças e é imputado para ele que ele se torne um cara que ele não é. E aí, cara, vai se tornando uma situação delicada e cada vez pior, que assim, eu posso chutar uma árvore na minha cabeça e pensar vários casos que eu já vi isso acontecendo. Cara, o final nunca é muito bom, porque o cara nunca se recupera, porque dependendo de quantos anos ele tá passando por isso, e eu tenho uma visão mais fatalista das coisas nesse caso, né? Que geralmente o cara que tá numa situação dessa, mesmo que ele saia, dependendo de quantos anos ele ficou assim, ele nunca vai se recuperar, e isso vai estourar lá na frente de alguma forma. Porque mesmo que ele saia, dependendo de quantos anos ele tá vivendo essa vida, mesmo que ele saia, cara, em algum grau, ele vai ficar bem no começo, ele vai se recuperar no começo, mas a cabeça dele, a cabeça de um cara que vive uma vida assim, ele nunca tem paz. Ele nunca tem paz. Então ele vai gerar um alto estresse na cabeça dele. Às vezes não tem nada incomodando ele, mas no subconsciente dele, ele vai procurar alguma coisa,
vai personificar aquela coisa na mãe dele, nos traços ruins da mãe dele, e vai querer entrar em conflito com aquilo. Então vai ser uma vida de guerra, uma existência de guerra, uma existência de merda, a qual ele nunca tem paz, ele nunca consegue ver o mundo de uma forma colorida, né? Mas sim tudo negro, tudo turvo, tudo acinzentado, e uma existência realmente pavorosa, né? E tem um livro, tem um audiobook disso, vocês podem procurar e vocês podem ver. Acho que, cara, mas eu acho que é longo, não, longo não, eu acho que são 3 horinhas se você procurar no audiobook. Eu confundi com o outro aqui. É tanta merda que eu escuto que eu acabo confundindo. Tem um audiobook e um livro também que vocês podem procurar, que é Narcisismo, a negação do verdadeiro, né? E do Alexander Lowen, né? E cara, e tem uma frase, tem uma parte que eu acho muito interessante, que é a seguinte coisa: os filhos das mães narcisistas são frequentemente forçados a se adaptar às necessidades da mãe, em detrimento das próprias necessidades. Isso pode levar a uma sensação de perda de identidade e autonomia. E é exatamente isso, cara. Os caras perdem a noção de quem eles são. Eles perdem a noção de o que eles são. Por exemplo, você para e pensa: quem é você? Você vai ser as suas experiências, a sua vivência, né, do dia a dia, as coisas que você lê, as coisas que você vê. Você vai ser um amontoado disso tudo. E basicamente o ser humano é isso. Você também vai ter também o escopo da sua genética, onde na sua genética vai te dar uma propensão para alguma coisa. Talvez você seja um cara mais pacato, talvez você seja um cara mais imperativo, e por aí vai. Então uma junção do biológico, do social, né? Aquela coisa do biopsicossocial, né? Então a junção das 3 coisas. Mas o cara que tá nessa situação, ele é um ser sem identidade, cara. Isso é uma das coisas que é muito cruel, porque às vezes eu tava em algum lugar e tinha uma pessoa que tinha uma personalidade. E geralmente as pessoas que têm personalidade, elas tentam esconder, porque a grande maioria das pessoas são NPCs, né? E nisso, quando eu mostrava que eu tenho a minha personalidade, tenho meus pensamentos, quando eu tava afim de mostrar mesmo, isso até deixava as pessoas que têm personalidade com aquela coisa: poxa, é um ser humano que tá ali, então vou me comunicar, vou mostrar minha personalidade para elas também. Só que quando você faz isso com um filho de uma mãe narcisista, o cara não tem personalidade. Quando você mostra que você tem, que você consegue pensar com a sua própria cabeça, para ele ele vai entrar, na verdade, em 2 situações. Ou ele vai te odiar de uma forma que tu nunca viu na sua vida, ou ele vai olhar para você com uma situação até de adoração, que eu acho também ridículo, cara, ridículo. Mas é aquela coisa do amor e ódio, né? Ou ele vai te gostar muito de você, ou ele vai te odiar até as últimas consequências. E na verdade eu prefiro que me odeie, porque quando é uma pessoa dessa que não tem identidade, ela começa a gostar de você, é uma sensação muito ruim, cara, porque você sente que ela tá ali numa situação querendo se escravizar pra você. Ela encontrou alguém que ela que ela pode se escravizar, né? Ela viveu sempre uma vida sozinha, uma vida sem sentido algum, e ali ela acha que seguindo você ou interagindo com você, ela vai conseguir ter uma vida, conseguir ter uma existência individual, cara. E ao mesmo tempo que é nojento, também é muito triste, cara. Você vê a decadência da pessoa chegar até essa situação, né, cara? E graças a isso também, cara, o cara que acaba tendo esse tipo de vida com esse tipo de mulher, com esse tipo de mãe, ele acaba tendo uma quebra entre o corpo e a mente. Como eu posso explicar isso pra vocês? Basicamente, você vai ter ali o seu consciente, né? Você vai ter ali a sua parte mais psico, né? E você vai ter aquela parte mais do corpo, quando eu digo dos seus estímulos, do seu sentimento mais tribal, aquela coisa mais, não posso dizer, seus desejos,
certas características que você tem como ser humano que são inatas da sua biologia. E aí você entra numa cisão dessas duas partes e você entra em confusão. Como eu posso explicar isso de uma forma muito fácil? Você provavelmente vai perceber que pessoas com um certo tipo de problema mental, tipo assim, borderline, bipolaridade, depressão, elas vão ter uma sexualidade confusa, cara. Então tem um vídeo, que se vocês procurarem vocês conseguem achar, que eu vi um tempo atrás, que o vídeo é muito engraçado, cara. Tem um cara, o cara tava falando, não, eu não sei qual era a sexualidade que ele ele era não binário, né? Ele era não binário, agora que eu lembrei. Ele tá conversando assim num podcast, ele fala, cara, eu era muito confuso, eu não sabia quem eu não sabia, então vi um vídeo de alguém falando sobre não binários, eu me identifiquei e finalmente eu descobri quem eu era. Então você vê, o cara, ele não tem mais o controle do corpo e da mente, não são uma coisa só, não é uma coisa junta, na verdade é uma coisa ou separada ou, nos piores casos, fragmentado, ao ponto que a sexualidade do cara, ela só é descoberta quando ele vê um vídeo na internet de alguém falando uma doença chamada gênero fluido, não binário, cara. E aí o vídeo é engraçado pra cacete pra gente que já tá na Honk Pill, mas quando você para pra perceber, você vê uma pessoa, cara, em frangalhos, sabe? Em frangalhos, que ela não consegue nem conseguir juntar o corpo. Você vai ter o corpo, os seus desejos, e a sua mente, o que você projeta, e você vai juntar aquelas duas coisas e você vai ter ali com a junção das duas coisas, né? Você vai ter exatamente a profundidade sobre a sua sexualidade. As pessoas não têm mais isso. Então tá tudo separado, e aí, como tá tudo separado, tudo quebrado, tudo estilhaçado, a pessoa simplesmente ela busca alguma resposta em alguém, ou alguém que tem uma persuasão, alguém que consiga até mesmo confundir ela, para ela se encontrar, cara. Então, você, por exemplo, com o tempo, essa cisão que tem entre o corpo e a mente, ela vai prejudicar o cara ou a pessoa de diversas formas, né? Ao ponto dela querer até mesmo se matar, se churrascar. Um exemplo muito bom sobre isso, o exemplo da sexualidade é muito bom, cara, porque você já percebeu que os transexuais, isso fica mais latente nos transexuais homens, né? Porque você olha, você percebe a seguinte coisa: o cara vai lá, ele é um homossexual. Enquanto ele é homossexual, do nada ele começa a ter uma sensação que ele quer ser uma mulher, que ele é uma mulher. Por exemplo, tem aquele influenciador homossexual chamado Zé Longuinho. Posso estar falando errado, mas ele tava até aparecendo no Globo.com, esse tipo de coisa, na mídia, que ele tava fazendo a transição de gênero dele. Bizarro, cara, isso é bizarro. Aí tava lá reformulando todo o rosto, quebrou o rosto todinho pra fazer cirurgia, coisa do tipo. Aí vamos supor, o Zé Longuinho é um homossexual, e esse homossexual, ele foi lá e falou, ok, ser homossexual não é a coisa que consegue preencher o meu corpo e alma, né? Ou corpo e mente, dependendo de qual religião você tem, ou se você não tem nenhuma religião. E aí, mesmo assim, ele fez isso, ele executou isso, mas ele não conseguiu exatamente o que ele queria. Ele não conseguiu preencher o corpo e a alma. E o que ele fez? Ele entrou numa conclusão: vou dobrar e vou fazer a seguinte coisa, vou virar um trans. Aí você vê, ele vai virar um trans. Se ele não conseguir virar um trans até do modo que ele projetou, e ele não conseguir ser aceito pelas pessoas, que basicamente ele vai ser obcecado por essa validação de se tornar uma mulher, de ser conhecido socialmente como uma mulher. Se ele não chegar ao padrão que ele quer, e que provavelmente nunca vai chegar, que esses padrões são irreais, o que vai acontecer? O que tu acha que ele vai fazer?
vai meter uma bala na cabeça, vai se churrascar, como é a grande maioria dos transexuais homens, né? Tem muitos casos também, principalmente na gringa, dos homens que fazem aquela operação para tirar a piroca e aí depois de uns anos se arrepende. Tem aqueles casos também de mulheres também que elas tiram o peito e elas se arrependem. Tanto é que uma vez eu estava vendo um vídeo sobre isso, que você vê que elas rejeitam, no caso das mulheres agora, né? Elas rejeitam que elas são mulheres, elas tiram o peito, elas tomam hormônio e tudo mais. Aí o cara, ele falou uma coisa muito interessante no vídeo. Ele falou, cara, se você buscar, agora tá tendo um monte de pornografia não só de travesti, mas sim de mulheres trans, no caso, na verdade, mulheres que se transformaram em homens, né? Já começa a ficar até confuso com essa parada. Dentro de sites de pornografia. Por quê? Se ela realmente virou um homem e ela se vê como um homem e ela é hétero, ela deveria só ficar com mulheres, né? Mas você vê essas gravações de mulheres que fizeram a conversão para homem, que nunca vai ser, elas começando a transar com homens em vídeos, em sites pornôs. Então você já, até pelo site pornô você já começa a ver isso. E você vê vários casos de mulheres que são quase resetadas na vida normal, né? Às vezes a mulher tá lá, cortou o cabelo, tá parecendo um homem, se veste igual um homem. Aí chega o cara, dá um cheiro no pescoço dela, quase que reseta para as configurações de fábrica. Então, essa divisão do corpo e alma, do corpo e a mente, dificilmente a pessoa vai conseguir conviver de uma forma saudável ou pelo menos funcional se ela não conseguir juntar as duas coisas de novo. E o filho de mãe narcisista, ele é basicamente isso. Ele não consegue, ele nunca vai... também é um pouco exagero. Mas dificilmente ele vai conseguir juntar essas duas coisas. Porque a maioria desses caras já está vivendo tanto tempo dessa forma fragmentada, dessa forma de cisão, que dificilmente eles vão conseguir repor, cara. É muito raro eles conseguirem repor isso, cara. Eles sempre acabam voltando para aquelas situações. E você vai ter vários casos. Você, por exemplo, pode pegar um caso de uma mulher que tentou... Aí vamos pro caso de uma mulher normal. Normal entre aspas, tá? No caso eu digo mulher cis. Aí vamos usar o exemplo da Andressa Surak. A Andressa Surak era basicamente uma GP, uma mulher extremamente promíscua. Aí do nada ela quase morre e entra na igreja, se converte, busca Jesus. Só que ela buscou aquilo ali porque ela quase se fudeu. E aí deve ter dado um piripaque na cabeça dela. E ela falou, não, agora eu vou virar uma mulher honradinha, eu vou me regenerar em Cristo. Não ficou muito tempo, depois ela tinha engravidado de um cara que ela tava casada. Para mim esse cara é um lunático para casar com uma mulher dessa, mas enfim. O cara tinha engravidado, ela tinha um filho, na verdade ela não chegou a ter, né? Acho que ela tava grávida e ela já tinha largado a igreja e tava indo fazer programa, cara, enquanto tava grávida. Tem notícia sobre isso, o cara na frente de uma casa de prostituição, ligando pra polícia, falando que a mulher dele não podia fazer programa porque ela tava grávida. Então, como a mulher consegue pular de uma coisa para outra? Simplesmente porque ela está no momento na cabeça dela, de cisão. Ela rompeu aquilo ali e ela não vai conseguir retornar. Tanto é que a Andressa Surak, ela piorou. Talvez deu uma merda nela e ela volte a tentar ser de Cristo de novo. Mas ela não vai conseguir porque ela ainda está... A mente dela ainda está em cisão. Então ela não vai conseguir retornar para os configurações de fábrica, digamos assim. E aí começa o caso que é um pouco mais complexo, né? Que, tirando um pouco o caso da mãe dele, vamos colocar na situação de relações sociais, relações com outras pessoas, até mesmo com mulheres. Cara, o filho de mãe narcisista, geralmente, ele tem uma dificuldade muito grande em estabelecer limites saudáveis, cara, para as coisas. Por exemplo, ele vai estar dentro de uma relação com a mulher. Ele se apegou à mulher e como ele tem geralmente relações obsessivas, se a mulher, vamos supor que ele é heterossexual e tudo mais, a mulher fala pra ele, eu quero experimentar uma coisa nova, eu quero
eu quero dar a buceta no pelo pro maluco, o maluco vai me currar, o Epifania vai me comer, vai botar na minha xereca, vai leitar dentro, fico olhando lá. Aí o cara vai pensar com a mente dele, né? As coisas estão separadas, a mente e o corpo tá separado. A mente dele vai falar, cara, isso tá errado, isso tá errado. Mas ao mesmo tempo, com a mente está separada do corpo, a mente vai falar, mas você não pode perder ela, olha os seus sentimentos. E aí quando ele vê eu botando na buceta da mulher dele até o talo, ela urrando como ela nunca urrou pra ele, o corpo dele, a biologia dele, vai falar, cara, isso tá errado, isso é um nojo, essa mulher é um nojo. E aí o conflito na cabeça dele vai ser o caralho, ele não vai conseguir discernir o que é certo e errado. Geralmente esses caras não conseguem, ele escreve, ele fala, ele deixa todos os parâmetros de que a coisa está errada, mas ele não consegue concatenar na cabeça dele e exercer uma ação de que aquilo está errado. Ele não consegue, ele é inapto para isso. Ele consegue entender, é como se você lesse um texto, você está lendo um texto lá, mas ao mesmo tempo você não está entendendo nada. Você consegue ler bem, fluido, sabe ler, mas você não consegue exercer um entendimento, você não consegue olhar para aquilo ali e você entender o que está escrito, o que o autor quis explicar para você, qual foi a metodologia do autor. Você simplesmente só está lendo um monte de palavras, mas não está entendendo. Então o cara vai se fuder muito nas relações sociais. E aí a chance dele ou ser um inapto, aí vai ter dois casos. Ou ele vai ser um inapto social fudido, ou ele vai ser um cara que ele vai ter muitas relações, mas as relações vão ser, cara, unilaterais. Então a mulher vai pedir pra Epifania gozar na buceta dela, ele olhar, ele vai aceitar. A mulher vai pedir pra meter o punho, socar até o ombro, o braço no cu dele, ele vai aceitar. A mãe dele vai pedir dinheiro e vai se endividar, vai estourar o cartão de crédito dele, ele vai aceitar. Por quê? Ele não tem mais o parâmetro do que é certo e errado, porque as coisas estão divididas, o corpo e a mente está dividido. E aí, mesmo que ele saia da relação com a mãe, ele vai procurar de forma obcecada, de uma forma doentia, alguém para se entregar dessa forma. E pior, se ele encontrar relações sadias, ele nunca vai sentir prazer naquelas relações, porque ele precisa de uma relação de entrega, ele precisa de uma relação onde ele olha a pessoa fala assim para ele, vamos nos matar? Ele vai olhar e falar, vamos nos matar. E aí que é o foda. Porque, por exemplo, esse ouvinte ele tem uma condição, entre aspas, financeira boa. Mas eu tenho certeza que ele não tem nenhuma autoestima, cara. Ele não consegue ver, ele não consegue... Porque ele vai olhar para a situação financeira dele, que talvez seja muito melhor do que os pais, seja melhor do que muitas pessoas que ele conheceu no convívio social dele. Ele vai olhar e vai falar, tá, eu consigo aqui ajudar minha mãe, eu consigo ajudar minha família, e eu tenho ali migalha de validação. Mas ao mesmo tempo eu sou um merda. Porque mesmo que eu ganhe bem, eu ainda não consigo que ela me dê a validação total. Porque a mãe narcisista nunca vai te dar a validação que você quer, cara. Primeiro que é uma validação meio que obcecada. E segundo, ela não vai dar porque ela não tem capacidade de dar, porque ela é uma pessoa alterada da cabeça. Ela nunca vai te dar isso. E aí, a autoestima do cara vai pro caralho. Então, por exemplo, eu já tive até um caso comigo e com o Igor, né? A gente tava procurando algumas pessoas para dar banda com a gente. E aí eu falei com um conhecido meu, eu falei, cara, tem uma oportunidade aqui, o cara tava fudido, o cara ficava o dia todo na internet falando que era um fudido, que era um merda, não sei o que. Aí a gente tava sem ninguém pra dar banda, eu falei, cara, tem que procurar alguém. Aí eu vi aquele maluco lá, eu falei, não, esse incel aqui, talvez funcione, porque ele é um cara bem inteligente, do mais ele só é doente da cabeça. Mas talvez ele vai ver uma questão de dinheiro aqui, ele vai querer entrar. E o cara não ia pra frente, ele não conseguia. E outra coisa, ele criava a dificuldade na cabeça dele. Então, tipo assim, era uma coisa tranquila, uma coisa fácil, mas como o cara não tem nenhuma autoestima, ele não consegue ver que ele é um cara com um certo tipo de conhecimento, é um cara inteligente, é um cara que pode produzir, é um cara que tem capacidade. Esse cara, se ele fosse normal, cara, ele teria se dado muito bem na vida. Só que aquela coisa,
No caso dele não foi nem mãe narcisista, no caso desse cara em específico. No caso dele, na verdade, ele nunca teve mãe. A mãe dele abandonou ele e nunca quis saber dele. Ele tentou contato, ela não quis. E isso deixou ele alterado da cabeça, né? Mas, pela conta da baixa autoestima, o cara, ele vê uma dificuldade, o cara que tem baixa autoestima, ele vê uma dificuldade, ele já trava. Ele não consegue olhar e falar, caralho, eu não consigo resolver isso aqui. Vai tomar no cu, eu vou resolver, eu vou arrumar um jeito. Ele não fica tentando, ou acha alguma outra forma de resolver, não. Ele vê uma barreira e vê uma dificuldade e ele já desiste. Então, por exemplo, uma vez eu estava conversando com um ouvinte que queria vir aqui para a Austrália. Eu falei, você vai precisar disso, você vai precisar daquilo, você tem que fazer isso, como tá teu shape, como tá teu inglês, você tem disponibilidade para trabalhar nisso, para trabalhar naquilo. O cara, mas isso é muito difícil. Mas eu não sei. Você pode me ajudar. Eu posso morar com você. Você me pega no aeroporto. Tipo assim, o cara, ele não queria botar a mão na massa. Ele queria um pai, queria que fosse um pai pra ele. E aí no final da assessoria, eu sou honesto, né? O cara me pagou, eu vou falar a verdade pra ele. Eu falei, cara, olha só, a gente fez assessoria aqui, eu já te passei tudo que tinha que te passar, mas posso ser sincero com você? Fica no Brasil, cara. Fica no Brasil. Porque você é um cara que mora no interior, você é um cara que mora no interior do Rio de Janeiro, você é um cara que tem um trabalho aí, um subemprego, você não juntou nenhum dinheiro, você não tem nada, você falou que vai juntar ainda, você não tem nem passaporte. Eu falando com o cara, você tirou o passaporte, já resolveu o passaporte? Eu tenho que ver, cara, é meio longe, tem que ir lá pro Rio de Janeiro, né, que não sei o que, eu moro aqui no interior, então talvez quando eu tiver umas férias, uma coisa do tipo, eu tento lá, pra ver se eu consigo. É tipo assim, uma coisa que ele resolveria em um dia. Em um dia. Ele pegaria um ônibus, ele desceria no Rio de Janeiro, ele chegaria na Polícia Federal, tiraria o passaporte dele e ia pra casa. Depois de 15 dias, era só ir lá e buscar o passaporte. Mas nem isso o cara tem força pra fazer. Por quê? Porque o cara simplesmente tem baixa autoestima. E esse tipo de pessoa, ela não vai pra frente. Ela só consegue ir um pouquinho pra frente quando alguém pega na mão dela e tenta ajudar ela. Mas é aquela coisa. No mundo que nós temos, ninguém vai te dar a mão e querer te tirar do buraco, cara. Muito pelo contrário. Daí tem uma coisa que é uma das mais perigosas, eu posso falar por conhecimento de causa. Isso é mais baseado no homem, né? O homem tem aquela coisa de querer ser o cuidador e o protetor. Tá na nossa biologia, não tem como correr. Tu vê uma mulher pedindo pelo amor de Deus com a voz fina e com a buceta rosa, você fica com vontade de ajudar. Cara, e geralmente um cara que passa por uma mãe dessa, ele acaba criando meio que uma necessidade, né? E digamos assim, uma personalidade de cuidador, né? Então ele tá sempre querendo cuidar das pessoas em detrimento de si mesmo. Então, quando eu era bem novo, sei lá, meus 13 a 15 anos de idade, por me dar muito bem com as mulheres de onde eu morava, sempre quando eu via uma que estava nessa situação muito tenebrosa, eu sempre tentava ajudar, sempre tentava ser o cuidador, mas por pura betice. E teve uma situação, eu acho que eu já até falei sobre isso, que me deixou puto. Eu nem queria pegar a mulher, pra falar a verdade, tá? Eu tava de olho na irmã dela. Mas essa mulher, ela era gamadinha no amigo meu, né? E aí, o que acontece? Eu queria chegar na irmã dela por ela, e ela queria chegar no meu amigo por mim. Só que, enquanto a gente estava tendo essa pseudo-amizade ali, pelo menos por parte dela era pseudo, né? Mas da minha não tanto. Ela era uma pessoa legal, uma pessoa divertida, uma pessoa de boa. Mas teve um momento que eu falei, que eu olhei ali, é aquela coisa. Você pode ser beta. Continuar beta é sua escolha. Aí, esse amigo, ele tava pra chegar, não sei, era noite, né? Tinha porque no caso os pais deles eram separados, então geralmente ele ia pra casa do pai, ele tava pra chegar à noite.
E esse dia eu fiquei lá com ela, a gente estava conversando e tudo mais, e ela sabia que esse cara ia chegar e não sabia que eu ia chegar. E eu não sabia que ele ia chegar. Aí, o cara chega, ela fica, não, fica aqui, não sei o que, vamos ficar aqui conversando e tudo mais. Aí ela chega e o cara aparece, e aí, cara, eu nem sabia que eles iam ficar, que eles já estavam desenrolando em off no MSN. Aí, porra, o cara chega, o cara pega a mulher e eu fiquei olhando assim, com aquela tipo assim, caralho, na minha frente, cara, vai pra algum lugar, na minha cabeça, vai pra algum lugar, saia daqui, pô, vou ficar segurando a vela não. E aí passou uma outra menina e falou, caralho, Epifania, tá aí, hein, segurando vela, hein, mulher carioca é foda, porra, que vela tá segurando, hein, quer ajuda aí, que não sei o que, e rindo. Aí eu olhei assim e falei, caralho, piranha, filha da puta, olha o que essa mulher falou pra mim, cara. Aí eu olho pro cara, o maluco assim meio tímido assim querendo rir, e a mulher, no caso essa mulher, essa garota, rindo pra caralho, achando mó graça daquela situação. Aí eu falei, daquele dia em diante, eu já cortei os laços. Então, todo homem, ele vai ter aquela personalidade de cuidador, né? Só que o filho de mãe narcisista, ele tem dessa forma ao ponto de que se fosse esse ouvinte nessa situação, ele ia rir, ia ficar até o final e ia continuar a amizade da mesma forma, ele ia achar graça, ia achar bonito, que nem aparece nesses vídeos no TikTok, estou segurando vela, o que eu não faço por amizade. Cara, você tá num lugar, tem duas pessoas se atracando, se beijando, e você tá ali olhando e eles rindo da sua cara e você achando normal, desculpa, irmão, você tem algum problema mental. Mas aí você vê, cara, que o ouvinte, ele tá em todos esses aspectos, ele vai ficar em todos esses aspectos e não vai ter como escapar. Por quê? De novo, ele tá naquela coisa de separação da mente do corpo e da alma, e dificilmente ele vai conseguir se recuperar, porque a partir do momento que o cara me manda um e-mail sobre isso, ele bota os pontos onde ele tá errado, onde ele tá fazendo tudo errado, e ele pergunta o que ele deve fazer, é a prova que no final das contas ele não vai fazer nada. Ele pode escutar esse vídeo, ele pode escutar a gente brincando lá, a gente gastando lá no Magpie, mas a abundância ele não vai conseguir fazer, porque infelizmente esse aí já está totalmente fragmentado.